Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Naukino e estamos aqui para mais um Fique Fala. Gente, nossa, que ódio. Era pra eu ter postado capítulo, episódio, vídeo, enfim. Eu acho que desde sexta que eu não posto. O último que eu postei foi dia 22, eu acho. Não lembro agora. Mas é porque eu estou entrando em uma nova rotina e ainda estou me adaptando a essa rotina. Então aí as gravações estão um pouco confusas e tudo mais. Porque eu só estou gravando dois dias na semana, na verdade três, entre aspas. Que eu estou gravando 2 dias onde eu não estou em live e um dia onde eu estou em live, que no caso é quarta-feira. Toda quarta-feira, às 5h30, tem uma live onde eu gravo para postar aqui também. Só que o que acontece? Eu tenho que ter esses 2 dias de gravação para tentar gravar para a semana inteira, entendeu? E eu não aguento, porque, tipo, é cansativo você fazer isso, tá ligado? Porque, tipo, toma muito fôlego. É uma coisa que você vai fazer um vídeo. Tipo, não é vídeo reagindo. É um vídeo reagindo, entre aspas, mas ao mesmo tempo é um vídeo que eu tenho que falar muito, porque eu tenho que ler a história e comentar sobre a história. Então, tipo, é bem cansativo fazer isso. Então eu consigo gravar cerca de 2 capítulos por dia. Isso não dá a semana toda. Tipo, eu conseguiria gravar, tipo, de segunda a sexta, entre aspas, entendeu? Tipo, teria vídeo de segunda a sexta. É o que eu estou pensando em fazer. Mas eu queria que tivesse vídeo todos os dias. Então eu ainda tô vendo o que eu vou fazer, tá? Era pra eu ter postado ontem? Era pra eu ter postado ontem. Teoricamente, se eu seguisse essa linha que eu tava falando de fazer, né? Só que eu fiquei com preguiça. Enfim, eu tava maratonando Stranger Things e aí eu fiquei com preguiça. Passei o dia inteiro ontem maratonando a série. Finalmente terminei. Aliás, estou ansiosa pra quinta temporada. Mas, nossa, ontem eu deixei de fazer um monte de coisa só pra terminar essa série. Enfim. Aliás, planejo trazer fanfics de Stranger Things aqui, porque, tipo, meu Deus, eu amo essa série, gente. Sério, eu maratonei essa série. Eu comecei a assistir ela quando lançou, na verdade, né? E eu tinha assistido eu acho que até a terceira temporada. Resumindo, só faltava uma temporada pra assistir. Aliás, eu achava que faltava mais. Enfim, eu tinha maratonado até a terceira. Tá certo, tá certo. Só que aí eu já não lembrava mais nada e essas coisas, então aí eu decidi maratonar desde o início. Aliás, eu revi muita coisa que eu não tinha entendido e agora finalmente entendi a série inteira, gente. Enfim, mas isso não é importante para a história, eu só queria falar sobre essa questão das gravações mesmo. Eu tô enrolando aqui. Agora a gente vai gravar o Fique Fala e a gente vai estar no. Eu perdi o número do capítulo, eu esqueci de ver qual era o número do capítulo. A gente vai estar no capítulo 19 de O Quarto Cavaleiro, que aliás eu estava muito ansiosa para ler esse capítulo. Só que aí, enfim, eu mudei toda a minha rotina e eu acabei deixando isso de lado porque eu tinha que gravar em Avante, porque eu tinha postado 2 capítulos de O Quarto Cavaleiro, então eu tinha que postar mais dois de em Avante. E aí eu deixei de lado o Quarto Cavaleiro. Mas, enfim, voltamos e vamos ir pro capítulo 19 do Quarto Cavaleiro. E, gente, puta que pariu, eu tô muito ansiosa para esse capítulo. Por quê? O que aconteceu no capítulo passado? A gente tá seguindo a linha agora do Supernatural, em que o Crowley aparece para ajudar os irmãos Winchesters. E, originalmente, o que acontece? O Crowley aparece do nada no motel, onde tá o Dean e o Sam. E aí ele acaba levando os dois pro antigo esconderijo dele e tudo mais. E aí eles acabam tendo uma conversa lá em que o Crowley fala que ele precisa do Jim para ajudar ele a conseguir informações sobre os cavaleiros. Só que o Sam não pode estar lá.
E aí o Sam fica muito frustrado com isso, só que ele fica lá no barraco enquanto o Jim e o Crowley saem para ir atrás do informante do Crowley, que no caso é o Brad, que era o melhor amigo do Sam na faculdade. Aqui na fanfic, o que acontece? O pessoal se separa. Então, quem tá com o Jim é o Jorge. E o Sam tá procurando outra pista com o Harry. Aí, quando o Crowley aparece, que aliás é um saco quando ele aparece, porque ele então rompe um momento muito fofo do Jim e do Jorge, que eu só não odeio mais esse momento, porque é o Crowley. É, eles ficam meio assim, tipo, porra, é um demônio, né? O Jorge começa a ameaçar pra caralho o Crowley, é muito bom. E o Jim só fica, tipo, meio que observando, assim, sabe? E aí o Crowley meio que, tipo, zomba do Jorge, porque ele descobre que o Jorge é um bruxo e tudo mais. E aí, tipo, ele começa, tipo, a, a provocar, porque ele começa a falar, tipo, ah, nossa, você não usaria a arte das trevas, porque o Jorge ameaça matar o Crowley. Você não usaria a arte das trevas, tipo, porque você é do lado do Dumbledore. E acaba até zoando. Ou temos um pequeno comensal da morte aqui. Aí é claro que o Jorge fica puto pra caralho. E aí ele volta a ameaçar o Crowley e tudo mais. E aí. Calma aí, deixa eu relembrar, porque tem muita coisa que acontece nesse capítulo. E aí é quando o Crowley começa a falar que, tipo, ele precisa da ajuda do Jim e tudo mais, e que não queria que o Sam se metesse. Aí ele fala, ah, como o Sam não está aqui, temos um problema a menos. E aí, só que aí o Jorge, é claro que não confia muito nele, ele fica tipo, mano, não, eu não vou, tipo, simplesmente jogar o Jim pra um covil de demônios. E aí o Crowley fica, tipo, meio. Ai, meu Deus, ele vai ser um problema, tá ligado? Mas aí eles começam, tipo, a conversar sobre um plano onde o Jorge vai ajudar e tudo mais. E aí. Aliás, ele não dá o nome dele verdadeiro, ele dá o nome do Stan. Tipo, o Crowley pergunta o nome dele e ele dá o nome do Stan. Aprendeu com o Harry isso daí, porque. Quem é? Foi o Zacarias. O Zacarias perguntou o nome do Harry. Ou só o Harry falou um nome, não lembro. Mas enfim, ele foi se apresentar. E aí ele se apresentou como Venom. Muito bom. Ele falou Venom Dursley. Muito bom. Ahn, Enfim, aí ele explicou meio que o plano dele, que era para eles irem para empresa farmacêutica. Aí depois disso, foi pra parte do Sam e do Harry. E aí, tipo, eles estavam, tipo, conversando e tal, e aí o Sam deu a ideia dele pro Harry, que no caso era a ideia que aparece no original já, sobre ele dizer sim pro Lúcifer pra eles conseguirem levar o Lúcifer até a jaula. Porque, tipo, eles vão abrir a jaula e eles ficam, tipo, tá, mas como a gente vai jogar o Lúcifer dentro da jaula? Aí ele fala, ah, eu posso dizer sim e controlar o Lúcifer momentaneamente só pra jogar ele até lá dentro. Porque, justamente porque o Bob já fez isso uma vez, só que não foi com o Lucifer, foi com um demônio qualquer, tá ligado? E aí o Harry só fica, tipo, puto pra caralho, tá ligado? E ele fala, tipo, mano, você teria mais chances com o Jim, do Jim aceitar esse plano do que comigo. Porque o plano do Sam era contar pro Harry, ele achava que o Harry ia aceitar, e ia ajudar ele a convencer o Jim a fazer um negócio desse, tá ligado? Aí o Harry fica muito puto com isso. E aí, tipo, ele até tenta convencer o Harry realmente, só que aí o Harry fica tipo, mano, você nem é a melhor opção para o seu próprio plano. Bob pode ter afastado um demônio por um minuto, mas eu sou o único de todos nós que já expulsou alguém mais poderoso do que um demônio da cabeça.
Se alguém vai dizer sim a Lucifer e pular na caixa, serei eu, principalmente porque eu poderia aparatar, ou talvez Morte pudesse vir me buscar. Ele simplesmente destruindo o plano do Sam em 5 minutos. Aí, tipo, o Harry continua dando meio que uma bronca no Sam, aí o Sam, tipo, meio que desvia, falando, ah, nossa, desculpa por ter pensado isso. Só que eu ainda tenho a teoria de que ele não desistiu dessa ideia, porque isso acontece no original. Ele conta pro Jim o plano dele, o Jim fica puto, dá uma puta bronca no Sam também, mas ele não tem uma ideia melhor ao mesmo tempo, porque, tipo, não tem como ter uma ideia melhor naquele momento. E só que ele dá uma puta branca no Sam também. E aí o Sam também desvia o assunto, tipo, pede desculpas e tudo mais, como se ele tivesse desistido, mas no fim ele não desistiu daquela ideia. Então eu acredito realmente que ele não desistiu daquela ideia, ele só tá fingindo pro Harry não continuar toda essa discussão. E aí, que mais? Ah, aí não acontece nada, ele só dá uma breve descrição sobre eles indo procurar a busca deles, né? Aí depois vai pra parte do Castiel e do Gabriel, que eles saíram juntos também pra outra investigação. Que aí, no caso, o importante aqui é o Gabriel dando uma bronca no Cashel, porque o Cashel nunca levou o Harry no encontro. É muito fofo essa parte. Tipo, o Gabriel fica muito puto com o Cashel. E o Cashel fica meio confuso sobre isso. Aí o Gabriel, eu acho que ele chega a dar um dinheiro pro Cashel, falando pro Cashel ir às compras pra ele comprar um novo visual e tudo mais, porque ele tá cansado de sobretudo do Cashel, e falando pra ele marcar um encontro com o Harry. E aí ele vai embora. Aí, já adiantando uma parte que vem depois, mas o Castiel vai até a Prudence, que é a tatuadora que fez os símbolos para proteção contra eles no Castiel, para pedir ajuda. Aí tipo, ele faz uma tatuagem a mais, que é de abelha, muito fofo. Só que aí eles acabam conversando e tudo mais, aí a Prudence dá algumas dicas pro Cashel, e aí o Cashel percebe que ele tem uma amiga que é normal. Finalmente uma amiga que é normal. Ai, achei muito fofa essa parte. Mas a parte importante aqui vem logo em seguida, que é voltando pros Harry e pro Sam. Que o Harry tá, tipo, interrogando uma administradora de um hospital. E aí o Sam começa a receber algumas mensagens e é do Jorge. Aí o Jorge acaba contando sobre. Calma aí. Acaba contando sobre o Crowley, logicamente. E aí o Sam fica tipo, não confia em nada que ele disser e tudo mais. E aí o Jorge acaba falando que o Crowley tá levando eles pra um assistente da peste e que eles ainda assim não confiam nele. Aí ele vira e fala, tipo, o que é ser suspeito nessa situação é que uma das condições dele para ajudar é que você não se envolva. Você já teve algum contato com a níveis farmacêutico? Porque ele não quer que você se envolva especificamente. Até o momento não se tinha citado o nome do Brad. Então, tipo, não tinha como o Sam realmente saber, tipo, então é por causa desse garoto. Mas enfim, aí o Sam claramente fica, tipo, tem alguma coisa de errado e resolve, tipo, falar pro Harry disso. E é muito engraçado essa parte, porque ele começa a pensar, eu vou atrás dos meninos. Não, tipo, ele já tem noção, tipo, eu vou atrás dos meninos. Só que aí ele começa a duvidar entre aparatar, que seria mais rápido, ou voltar de carro, que teoricamente é mais seguro. Só que aí ele lembra que quem tá dirigindo é o Harry.
E o Harry não sabe dirigir. Quer dizer, ele até sabe, só que ele é muito imprudente com isso. Aí ele fica tipo, eu acho que mais seguro aparatar mesmo, tá ligado? Aí ele pede as coordenadas pro Jorge. E aí ele conversa com o Harry e tudo mais, e aí eles vão atrás do da duplinha, né? Calma aí. Aí, depois disso, o que acontece? Aí vem a parte do Cachel conversando com a Prudence. E aí depois vem a parte do Dean e do George. Aí no caso, tipo, o Dean fica lá fora. Calma aí. O Dean fica lá fora conversando com o Crowley enquanto o George faz tudo. Muito bom, porque o George é muito foda nisso. Aí eles conseguem pegar o Brad e tudo mais. É... Aí depois vem a parte do Harry com o Sam, que aí é o Sam contando sobre tudo que aconteceu com o Crowley. É... Que mais? Aí eles chegam no local. Sim, eles chegam no local. Tá, tá. Aí eles veem o trio é, em, em um prédio em ruínas, que no caso é a antiga farmacêutica que o Jorge explodiu. E aí ele percebe que o Jorge tá meio tenso. O Sam percebe que o Jorge tá meio. é, Ah, não, o Harry percebe que o Jorge tá meio tenso. Ai, nossa, tá. Agora que eu acabei de lembrar o final desse capítulo, tá. E. Tipo, tá os três. Ah, não, eles já estão. Ah, não, desculpa. Eu tô meio confusa. Não é na farmacêutica isso. Isso daí é dentro do esconderijo do Crowley, que é o que acontece no original. E aí, tipo, eles estão com o Brad preso na sala. Só que aí, tipo, eles estão com o Brad preso. Só que, tipo, o Sam ainda não viu que é o Brad. E o Harry não conhece que é o Brad. Não, o Harry não conhece o Brad, então ele não sabe dizer, né? E aí, é, os três estão muito tensos. Porque no caso, tem um. Ai, como chama o bicho? Um cão do inferno numa sala junto com eles. E aí o Harry olha, tipo, ele vê um cachorro. Só que, tipo, ele só vê um cachorro. Então ele fica, tipo, beleza. E aí o George começa a gritar por ajuda, falando, acho que é naquela direção, porque ele não consegue ver o cachorro. E aí o Dean fica apavorado, porque, tipo, ele fica, tipo, meus dois irmãos apareceram do nada, não eram pra eles estarem aqui. E aí ele começa a gritar pros dois fugirem, pra eles aparatarem e irem embora dali. E ainda fala, é um cão do inferno. E o Sam, ele vai lá, ele, tipo, quase morto por conta da aparição, ele empurra o Harry, tipo, falando, salve-se, vai embora, eu tento me virar aqui. O Harry só revira os olhos, ele encara o cachorro, aí, tipo, nossa, mano, é muito bom essa parte. Aí ele vai dar um passo à frente, tipo, pra ver o melhor cachorro. E o cão simplesmente para de rosnar. O Harry. Calma aí inclina a cabeça para o lado, em direção ao Harry. E aí o Harry fala um oi pro cão do inferno. Muito bom. Aí ele, tipo, o Harry simplesmente abaixa e começa a fazer carinho no cão do inferno. Nossa, mano, essa parte é muito boa. E aí ele começa a brincar com o cão do inferno e tudo mais, tudo mais. E o Jim fica tipo, mano, é claro que você consegue ver essa porra, né, mano? E o Sam, tipo, Harry, por favor, não acaricie o cão do inferno. E o Crowley totalmente confuso. O que diabos está acontecendo aqui? O que diabos é esse? Tipo, totalmente confuso.
E aí é quando o Sam finalmente consegue ver quem é o outro homem que tá amarrado, que aí ele vira falando, Brad, o que você está fazendo aqui? E acaba o capítulo. Gente, demorou 20 minutos pra eu fazer o review desse capítulo inteiro. Mas era todos detalhes que eu sinto que eu precisava colocar nesse início, tá ligado? Que dá todo um contexto pra fanfic. Agora, finalmente, a gente pode entrar no verdadeiro capítulo 19, que é um pouco de caos entre amigos. Tá. Olha, aqui. Essa história não terminará com o fim da quinta temporada, mas não haverá muitos capítulos após o fim do apocalipse. Não posso dar um palpite preciso de quantos capítulos ainda temos, mas estou mirando em algo em torno de 6 ou 7, possivelmente. No caso, foi mais, porque tem mais 10 capítulos. Mas enfim, é bom, eu gosto muito dessa coisa. Então, eu tava falando, eu acho que no capítulo passado, que eu não sabia onde iria terminar essa fanfic, porque ao mesmo tempo que, tipo, faria sentido terminar com o fim da quinta temporada, porque é onde termina o apocalipse, não faria sentido pela quantidade de capítulos que ainda tinha, porque a gente já tá indo pro final da temporada em si, entendeu? Porque a gente já tava no capítulo 20, no episódio 20 da quinta temporada. Então, tipo, não faria sentido seguir ainda só até a quinta temporada. Mas, enfim. Brad franziu a testa para o homem amarrado à cadeira. O que você está fazendo aqui? Harry olhou entre o irmão e o homem amarrado e amordaçado, que agora os encarava. Será que o irmão dele era amigo daquele demônio? Será que Sam sabia que ele era um demônio? Porque Harry estava definitivamente sentindo uma energia muito sombria emanando dele. Harry imaginou que George devia estar vendo alguma energia muito ruim em volta do homem, se até mesmo Harry conseguia senti-lo. Eu tinha uma condição, seus idiotas, Crowley bufou, enquanto ainda observava com desconfiança para onde Harry tinha um grande filhote de esqueleto aninhado em seu colo no chão do barraco sujo. Você conhece esse demônio? George perguntou a Sam. Harry... Sam... Perguntou a Sam. Eu não entendi esse Harry aqui. Enquanto finalmente saía do canto da sala onde estavam encolhidos para evitar o sombrio invisível. Eu não entendi o Harry aqui, mas tudo bem. Brad é um demônio. O rosto de Sam se contraía cada vez mais. Harry conseguia ver sua mente trabalhando. Algo estava acontecendo ali que Harry não sabia, e provavelmente estava prestes a vir e morder a bunda de todos. Bem, ele supôs que estava embarcando nessa. Eu entendo que algo ruim está acontecendo aqui com o Sammy, disse Dean, com a voz tensa como se tivesse à beira de um colapso nervoso. Mas será que podemos lidar com o fato de que o Harry parece estar se aconchegando a um cão do inferno primeiro? Garota, você controla? Será que eu vou ser devorado por um cão do inferno de novo? Porque eu realmente não quero morrer daquele jeito uma segunda vez. Tipo, nunca. Se você adivinhou, eu tenho um pouco de fobia aqui. Ah, ele é só um molenga agora, né? Você não vai comer o Dinho agora, vai? Harry coçou o cachorro esquelético embaixo do queixo e recebeu uma lambida desleixada na bochecha em resposta. Ele sorriu para o cachorro e já estava planejando ligar para a Luna em breve para contar tudo. Ela adoraria ver um Green de verdade, ao vivo. Ele teria que perguntar ao Morty se havia um jeito de deixar o cachorro visível para o amigo. Jim, eu acho que ele consegue sentir o Morty ou algo assim em mim. Acho que ele não corre mais perigo. Acho que você não corre mais perigo. Eu não sei se eu li certo. Garantiu Harry com um sorriso cúmplice. Flashes de luz verde ainda o assustavam, então ele entendia perfeitamente de onde vinha a fobia de Jim, mesmo que ele definitivamente estivesse com aquele cachorro. Ele estava de mim de qualquer jeito, respondeu Crowley, ainda encostado na parede numa demonstração de indiferença que era definitivamente fingida. Ele enfiou a mão no bolso do colete e tirou uma moeda velha. Algum peão deixou cair nossa moeda rastreadora no meu bolso. Agora, quem será esse César Milan? César Milan dos Cães do Inferno. Vocês Winchester estão ficando mais interessantes a cada segundo. Você nem imagina. Não é importante agora. George dispensou as perguntas de Crowley. Claramente ninguém ia responder ao demônio. Há quanto tempo? Perguntou Sam, sem prestar atenção
Em mais ninguém além do homem na cadeira. Olhou para Jean. Tira a mudança dele, Jean. Há quanto tempo você possui, Brad? Eu não recomendaria isso, Ginny, alertou Crowley. Ginny hesitou visivelmente, olhando de Crowley para o irmão, sem saber qual ouvir naquela situação. Não. Jorge deu um passo à frente, irritado para remover a mudança do demônio. Quero saber o que está acontecendo. E 10 dos 10 planos de Crowley Crowley sugeriu desde que o conheci, teriam matado Jim ou eu. Então não confio em nenhuma palavra do que ele diga. Se Sam quer respostas, ele pode obtê-las. O demônio, Brad, sorriu presunçosamente assim que George tirou a mordaça. Quanto tempo, Sam? Ele sorriu para o irmão de Harry, que parecia estar contendo uma fúria vulcânica e mal conseguindo se conter. Então, como tem sido? Você faz algum dos encontros de ex-alunos recentemente? Ação de graças no segundo ano. Foi isso, não foi? A raiva de Sam se transformou em uma compreensão horrorizada quando ele observava o demônio. Se voltou do recesso, estava completamente diferente. Todas as drogas, o álcool e as garotas. Cara, você gastou tanto tempo e energia tentando ajudar seu querido amigo Brad. Me colocar de volta no caminho certo. O demônio deu uma risada cruel. Você estava ficando independente demais, pensando por si mesmo. Não podíamos permitir isso, podíamos? Oh, suspirou Harry, agora segurando o cão infernal mais para se confortar do que para mantê-lo longe dos outros. Ele juntou as peças e ficou horrorizado. Ele possuía um dos seus amigos. Mais do que isso. Sam estendeu a mão para se apoiar na parede, como se estivesse com dificuldades para ficar de pé naquele momento. E o sapato é levantado perigosamente no ar, comentou Crowley. Ele me apresentou a Jess, continuou Sam. Ele me apresentou a Jess, suspirou arregalando os olhos. Ele é o demônio que matou a Jéssica, não é? E o sapato cai. Crowley acenou dramaticamente com a mão para Verge. O olhar confuso de Jim se transformou em puro assassinato. Que diabo, Crowley? Por que você não nos avisou? Eu disse que o Sam não devia se envolver, Crowley disse lentamente, despreocupado, pois Harry realmente queria zarar seu rosto. Se um demônio tivesse possuído Ron ou Hermione e assassinado o outro, ele nem sabia o que faria, mas não achava que conseguiria se controlar tão bem quanto o Sam naquele exato momento. Imagino que essa Jess fosse importante. Uma namorada? Perguntou George, juntando as peças que Harry também juntou. Querida, doce, inocente Jess. Brad zombou cruelmente. Ela estava assando biscoitos quando bati na porta. Não vi nada. Não, calma aí. Não viu nada acontecer quando deixou o amigo Brad entrar. Ah, os gritos dela. Eram deliciosos, e o cheiro da carne queimada dela me fez desejar bacon por uma semana. Sam avançou furiosamente e estava a 1 metro de Brad antes de ficar paralisado. Harry bufou de raiva e também de alívio por George ter pensado em petrificá-lo, pois Harry estava absolutamente disposto a deixar seu irmão assassinar aquele demônio ali mesmo. Que diabos? Ele ia ver se conseguia fazer o sinistro ajudar se Sam quisesse. Espere um segundo, Sam. George se colocou entre Sam e o demônio, tentando argumentar com um olhar congelado. Mais assassino de Sam. Ele tem informações sobre a peste. Precisamos saber o que é antes que ele não consiga mais falar. Pode esperar um segundo, Sam, enquanto Harry o ataca? Aí ele é todo seu. Ele já está motivado para falar, acrescentou Crowley. Convenci alguns demônios de que ele está trabalhando conosco. Então ele sabe que não pode voltar, que Lucifer o fará desejar estar morto se voltar, explicou ele para o benefício de Harry e Sam. Embora parecesse um bom plano, Harry ainda via uma lacuna enorme. Esse demônio, Brad, ainda não tinha motivo para contar a verdade, especialmente porque a única coisa que tinham ali a oferecer em troca era uma morte rápida. O plano de George parecia muito melhor do que o de Crowley. É claro que parece, os planos de Crowley são uma bosta, gente. O olhar de escárnio de Brad para Crowley certamente o teria incendiado se Brad fosse Simas. Harry deu de ombros e se desvencilhou do cão infernal para se levantar. Ainda é melhor eu ver o que eu posso fazer. Falar não significa que ele esteja falando a verdade, mas magia mental não pode ser enganada facilmente. Nunca fiz isso em um demônio antes, então não crie muitas esperanças de que eu conseguirei muito dele. Alertou a todos enquanto passava pelo irmão atordoado para olhar para o demônio que eu estudava com desdém.
Sim, ele parecia jovem, um pouco atarracado, com sua camiseta roubada e jeans furados. Mas pessoas piores do que esse demônio tremiam de medo na presença de Harry. Então ele aprenderia. O que você vai fazer com ele, Harry? Perguntou Jean em um tom de interesse, mas sem muita preocupação ou suspeita. Harry apreciou isso. Parecia que estava começando a ganhar alguma confiança dos irmãos. Harry sorriu para Jean agradecido. Vou tentar usar legilimência nele. É uma magia mental para vasculhar suas memórias em busca de algo que o conjurador esteja procurando. Vou me concentrar na peste. Realmente não sou o melhor nisso quando vou além dos pensamentos superficiais, e nunca tentei em ninguém não humano antes. Eu nem consigo fazer isso, explicou George. Harry só está sendo modesto. Ele consegue. Harry balançava a cabeça. Ele era bom em oclumência, sem dúvida, mas não tanto em legilimência. Sério que não sou, George, comentou. Sentia-se muito lisonjeado pela fé inabelável de George nele. Mas seu amigo realmente não conhecia magia mental. Então definitivamente presumiu que Harry era melhor do que ele, já que agora era bom em um aspecto de magia. De seus estudos após a guerra, Harry colocaria suas habilidades de magia mental mais como Snape e menos como Dumbledore, se fossem extremos opostos da escala. O que isso significa? Não entendi, porque o Snape é muito bom em magia mental. Não entendi. Calma aí, gente. É porque a luz aqui tá. Tá, eu acho que assim a luz tá melhor. É, pelo que pôde perceber de suas sessões fracassadas e imprudentes do quinto ano, Harry tinha certeza de que Snape era um especialista em oclumência, mas só usava legilimência passivamente para examinar pensamentos superficiais e determinar se estava sendo enganado. Snape não teria que lançar o feitiço verbalmente em Harry se fosse um especialista. Como espião, isso era tudo que Snape precisava fazer regularmente. A oclumência era muito importante para sua sobrevivência, mas vasculhar a mente das pessoas o teria denunciado. Dumbledore, por outro lado, era claramente o oposto. Harry tinha a sensação de que o homem usava legilimência de forma mais regular e disseminada, concentrando-se mais em desenterrar os segredos dos outros do que em defender seus próprios, confiando em sua magia avançada para manter os outros fora da sua mente. Dumbledore podia tirar os segredos de uma pessoa da mente dela sem que ela percebesse que ele estava lá, enquanto Snape se concentrava mais em guardar seus próprios segredos. Era por isso que Dumbledore não tirava os olhos de Harry, não confiando em seus próprios escudos para o ataque de Voldemort. Era também por isso que Snape não deveria ter sido o único a ensinar Harry enquanto usava qualquer tipo de demonstração prática como ele fez. Se Dumbledore tivesse sido o único a ensinar Snape, então Snape não saberia tanta dor. Não, calma aí. Então Snape não saberia quanta dor estava causando em Harry. Harry sabia, porém, e também sabia o suficiente para saber que seria pior nisso do que Snape, o que pode não ser o pior nessa situação. Resumindo, o que ele tá falando aqui, tipo, a legilimência dele é muito agressiva. Assim como a do Snape também era, e por isso que ele sofreu tanto com as aulas do Snape. Só que como a do Dumbledore não era agressiva, e ele acredita que o Dumbledore tenha ensinado o Snape não tinha essa noção. Só que o Harry, por ter aprendido isso com o Snape, ele sabe o quanto isso causa dor. E ele acredita que ele é ainda pior do que o Snape. Então ele acredita que ele vai causar mais dor do que o Snape já causou, tá ligado? Resumindo, ele tá tipo, provavelmente eu vou torturar esse filho da puta, mas isso não é ruim de todo, então foda-se, tá ligado? Enfim. Sam, Harry olhou por cima do ombro para o irmão congelado. Deu um sorriso maldoso para o homem. Posso te garantir que isso vai machucá-lo. Harry sacudiu a varinha das varinhas e olhou no fundo dos olhos frios do demônio. Legilimência, ele proferiu. Harry imediatamente sentiu vontade de vomitar. Era como estar na mente de Voldemort novamente. A dor, o sangue, a pura incorreção. Era uma sensação e um lugar para onde ele esperava nunca mais voltar. Harry afastou a escuridão que atacava suas próprias paredes mentais e tentou se concentrar. A mente do demônio era, na verdade, muito diferente da de um humano.
Ele não tinha paredes mentais, mas a mente também era muito estranha e diferente de tudo que Harry já havia experimentado. Era puro ódio animalesco que compunha o núcleo interno do ser. Não havia razão, nenhuma complexidade ali. Era como se o ser fosse uma máquina de matar e faltasse alguma parte essencial que tornasse a mente humana. Concentrar-se em encontrar qualquer informação em meio à confusão era quase impossível. Harry, é claro, procurou primeiro qualquer informação que o demônio tivesse sobre a morte e Harry como quarto cavaleiro. Mas havia apenas confusão, frustração e raiva ali. Claramente o demônio não sabia de nada, para o alívio de Harry. Eu acho muito difícil algum demônio saber a verdade sobre o Harry, tá ligado? Porque senão o Lucifer já saberia, sabe? Peste era outra história. Claramente havia muita coisa acontecendo. Mas Harry não conseguia ler ou entender o modo como aquela coisa pensava. Era tudo emoção, sem planos concretos em que pudesse se apoiar. Ele tinha certeza que eles estavam ali, mas era tão diferente da mente de um humano. Ele precisava de um local, algo que pudessem usar para encontrar o cavaleiro. Ele se aprofundou na mente do demônio, concentrando tudo o que tinha em um local. Ele precisava saber onde o demônio poderia contatar Teste, onde ele poderia ser encontrado. Parecia, um, parecia haver um monte de merda médica e manifestos de embarque que ele não conseguia entender voando por aí. Então ele se aprofundou ainda mais. Foi como se uma picareta de gelo tivesse sido cravada em seu córtex pré-frontal, quando a imagem finalmente lhe passou pela cabeça. Com um grito, Harry se retirou o mais rápido que pôde. Ele caiu dolorosamente no chão e agarrou a cabeça com as duas mãos, ignorando os gritos do demônio que ecoavam aos seus. Harry, Harry! Alguém o segurava com força agora. Cheiravam a óleo de motor e sândalo. Jorge, o que está de errado com ele? Eu não sei, disse Jorge freneticamente atrás de Harry. Cass! Gritou o homem que segurava Harry. Jim. Jim devia ser quem o segurava. Harry se afundou ainda mais no abraço agora que sabia quem era. Tentou conter as lágrimas que caíam dos olhos. Não era de dor. Pelo menos não dor física. Jim, o que aconteceu com ele? Harry sentiu-se transferido dos braços fortes do irmão para os braços mais gentis e para o cheiro de mel e ozônio que Harry agora associava a Castiel. Estou bem, ele agarrou o casaco do anjo, quase se enterrando nos braços do homem. Só me dá um segundo, estou bem. O que você fez? Rosnou Castiel para Crowley. Harry já havia se recomposto o suficiente para piscar para todos. Sam ainda estava paralisada. Brad lançava um olhar assassino para todos novamente. Jim e George pairavam preocupados. O cão infernal tentava lamber a mão de Harry, e Crowley não havia saído de onde estava, ainda encostado na parede. Não é minha culpa que o idiota tenha pulado no cérebro de um demônio, Crowley revirou os olhos. Eu fiz um excelente trabalho com a minha chantagem, se me permite dizer. Vocês poderiam ter simplesmente seguido o plano. A base de operações dele é uma unidade de saúde. Eu tenho a localização, disse Harry a todos antes que começassem a gritar. Não consegui mais do que isso, e não vou voltar. O que aconteceu, Harry? Perguntou George, ajoelhando-se no chão com eles e esfregando as costas de Harry. Por que tem um cão do inferno tentando subir, subir no meu colo com você? Cachorro perguntou preocupado ao mesmo tempo. Hein, amigo, estou bem. Harry acariciou o cachorro preocupado com um sorriso enquanto a cabeça ossuda do cachorro saneava ele. Muito bom, velho. Deixa pra lá. Eu não deveria ficar mais surpreso, eu acho. Cass bufou uma pequena risada, ainda segurando Harry no lugar, como se estivesse preocupado que Harry desapareceria se ele o deixasse se mover um centímetro. Estou bem, George, eu prometo. Harry assegurou o amigo. Parece que os cérebros de demônios não são muito saudáveis para humanos. Era como Voldemort no quinto ano. Com menos sanidade, se você consegue imaginar. Caramba, você é o Harry Potter, não é? Crowley finalmente se levantou de onde estava encostado, com interesse e ganância nos olhos. Isso que ele não sabe a verdade toda. Toque nele e morra, demônio. Cachel rosnou baixinho. O cão infernal ecoando seu rosnado em um estrondo profundo. Calma. Harry revirou os olhos e finalmente se desvencilhou dos braços do anjo para se levantar. Conseguimos a informação que precisávamos, certo? É, se você conseguiu a localização, estamos bem. Dinha assentiu com firmeza. Jorge, você se importaria de descongelar meu irmão? Bem, parece que agora estou alheio a essa situação. Crowley desapareceu de repente.
claramente não querendo ficar por perto para lidar com a ira de Sam. Ah, eu pensei que o Crowley estaria ainda aí, que droga. Mas eu acho que ele vai ir pro Bob. Não comentarei nada até acontecer. Calma aí. Merda, Jorge xingou, olhando para onde o demônio estivera um segundo antes. Eu ia obliviá-la antes de deixá-lo ir embora, ou matá-lo, o que fosse mais fácil. Ele sabia quem era Harry. Crowley é o rei das encruzilhadas, George. Ele é mais poderoso do que um demônio comum. Jim o alertou. Se você encontrá-lo novamente, chame o Cass para matá-lo. Não tente lidar com ele sozinho. Mesmo que ele pareça um canalha irritante, ele é realmente muito perigoso e acabaria descobrindo quem você e o Harry são. É melhor acabaria descobrindo, mas ele já descobriu, no caso. Ah, não, é verdade, ele acha que o George é o Stan, verdade, eu acabei de lembrar. É melhor você não vê-lo de novo, resmungou George. Ah, tá, é melhor eu não vê-lo de novo, resmungou George. Harry repetiu seus pensamentos porque, mesmo que aquele demônio os tivesse ajudado, Harry tinha a sensação de que era por um motivo oculto que os ferraria no futuro. Ele tem um ponto. Com a cena da varinha de George, Sam foi libertado de onde estava congelado. Sam explodiu em um grito e um soco doloroso no demônio, derrubando a cadeira no chão. O que eu perdi? Cass sussurrou enquanto pairava sobre o ombro de Harry, observando a cena do vulcão de raiva de Sam em erupção. Aparentemente, o demônio está possuindo um dos amigos de Sam. Sussurrou Harry em resposta. Parece que já faz tempo. Sam disse que o demônio o apresentou a uma pessoa chamada Jess e também a matou. Ah, Cass disse simplesmente, com uma explosão e preocupada. Entendo. Sabe, vocês demônios estão sempre tão preocupados com o diabo, os anjos e os cavaleiros. Jim comentou secamente enquanto ela derramava sal em um círculo ao redor de onde Sam segurava o demônio contra a parede pelo pescoço, já que a cadeira havia quebrado. Sério, se vocês fossem mais espertos, seria com a gente que vocês estariam preocupados. Vamos lá, Sam. Brad deu um sorriso irônico e se debateu em seu abraço. A voz rouca por estar com o ar preso. Sabe por que é tão fácil para nós demônios te enganarmos? É porque você é igual a nós. No fundo do seu ser, onde nosso sangue corre, você é secretamente um de nós. Podre, com ódio, raiva, até o fundo. Dá um tempo. Jorge abriu os olhos e silenciou o demônio com outra cena de varinha. Sam, não dê ouvidos a esse idiota. Eu mal o conheço, e ninguém que assiste tantos vídeos fofos de cachorrinho no YouTube quanto você é mal. Eu amei muito a analogia do Jorge. É realmente impossível. Harry riu baixinho e acariciou o cão infernal com uma das mãos, enquanto enlaçava a cintura de Castiel com o outro braço. Cass se endireitou ligeiramente, surpreso, antes de relaxar ainda mais contra Harry. Sam, eu fui um Horcrux por 16 anos. Sei como é a aparência do mal te devorando. E vou te denunciar se um dia eu vir. Mas não vi nenhum sinal desde que nos conhecemos. Obrigado, mas isso não é necessário. Sam apertou Brad ainda mais contra a parede, agora que bloqueava as vias aéreas do demônio. Veja bem, eu conheço intimamente esse mal em mim, e posso senti-lo. E bem, acho que nunca serei totalmente bom. Mas, ei, esse não é realmente meu trabalho agora, é? Ei, Harry, você pode não querer estar aqui para isso. Jim virou os olhos verdes, cansados e tristes para ele. Jazz era. Ele era a família do Sam. É, eu entendo, mas não vou embora. Harry assentiu com firmeza e apertou ainda mais o anjo ao seu lado. Faça o que precisa fazer, Sam. Estou aqui para te apoiar e até para dar um ou dois cruços se quiser. Vou. Calma aí. Vou só dar um passo para trás aqui. George saiu apressado do caminho. Pai, Marge apareceu de repente ao lado de Harry, fazendo todos pularem. Ele estava usando uma camisa de sapo de desenho animado e sorrindo para o cachorro cujo rabo abanava com tanta força que sacudia todo o seu traseiro. Gus! Ei, você conheceu Harry? Eu disse que ele era muito legal. Gus? George murmurou para Harry, que apenas deu de ombros e riu baixinho. Os olhos de Brad estavam arregalados enquanto ele encarava a morte e claramente estaria gritando se George não tivesse silencioso.
E aí, morte, o que houve? Perguntou Jim, mantendo um olhar no, um olho no demônio e outro na morte. Calma aí. Muito bom. Calma aí, calma aí. É uma má hora? Morte olhou para o impasse tenso entre o anel de sal, como se estivesse observando uma previsão do tempo ou algo assim. Eu esperava que o papai ou a papai estivessem livres para assistir um filme. Ai, que coisa fofa, gente, calma aí. Eu estava mesmo torcendo para que o Harry saísse comigo hoje à noite, disse Cass, questionando Harry. Deveríamos esperar pelo menos até amanhã para passarmos adiante as informações sobre a peste, para que você possa se recuperar e o Sam possa descansar. Harry abriu um sorriso largo. Não esperava que seu anjo o convidasse para o encontro de verdade, mas definitivamente não era contra. É, Cass, eu adoraria, disse ele entusiasmado, antes de se virar para a morte. Ei, gatinho, podemos assistir depois? Podemos assistir amanhã ou depois? Tudo bem? Morte franziu a testa um pouco, mas olhou com carinho para os dois. Sim, ou olhou ao redor da sala, parecendo catalogar quem estava lá e quem não estava. Você acha que Bob Singer assistiria um filme comigo? Pausa um momento. Porque, se eu não estou errado na cronologia, eu não ia trazer isso à tona até acontecer, como eu tinha dito antes. Mas, isso daqui é muito bom para eu não detalhar. Se eu não estou errado na cronologia, assim que o Crowley sai dessa cena, ele vai diretamente pro Bob para fazer um acordo com o Bob. Se a morte aparecer de repente na casa do Bob, vai ser muito bom. O Crowley vai ficar tipo, meu Deus, tá ligado? Eu queria muito ver essa cena, mas eu acho que não vai ter essa cena. Puta que pariu, vai ser muito bom se isso acontecer. Enfim, voltando. Jim riu alto enquanto Sam sacava a faca demoníaca ameaçadoramente e a segurava na garganta de Brad. Harry apenas sorriu quando um pensamento lhe ocorreu. Bob definitivamente iria matá-lo. Sabe, querido, o Bob quase criou Sam e Jim e nenhum de nós gosta muito de John Winchester agora. Então, eu não o considero assim. Acho que você poderia considerar o Bob como seu avô se quisesse. Ele e os Sirius Black seriam os mais próximos dessas figuras para você, disse Harry, recebendo olhares arregalados de todos, exceto de Morte, que parecia tão feliz que quase explodiu. Acho que, se você pedisse com jeitinho, ele adoraria assistir um filme com você. Ai, eu amo. Sério? A voz, o sorrisinho de morte cresceu, até Harry conseguir ver praticamente todos os seus dentes. Harry não tinha muita certeza do que acabara de revelar a Bob Singer. Mas o homem rabugento precisava de um pouco de amor na vida, e Marge parecia estar desesperado por isso. Além disso, era só um filme. Ok, divirta-se no seu encontro. Marge não parecia mais nem um pouco chateado com a mudança de planos. Ele rapidamente abraçou Harry e depois Cass pela cintura, atordoando Cass levemente antes de desaparecer no mesmo instante. Certo, voltando à tortura e à morte então, George balançou a cabeça perplexo. Bob vai te matar. É, tanto faz. O Morte vai me trazer de volta. Harry dispensou. Para onde vamos no nosso encontro? Harry perguntou a Cass com um sorriso enquanto Brad começava a gritar ao fundo. Ai, que ódio, muito bom, gente. Calma aí. Se vão cortar agora, então provavelmente vai aparecer a morte com o Bob, né? Eu realmente espero isso, gente. Calma aí. Tá. Aqui. Nossa, mano, é literalmente isso. Calma aí. Calma. Meu Deus, calma aí. É literalmente o que eu falei que ia acontecer, gente. Calma aí. Bob Singer, acho que deveríamos ter nos conhecido antes. Ouvi tantas coisas boas. Uma voz britânica arrastada atrás dele. Disse uma voz britânica arrastada atrás dele. Calma aí, eu tô muito ansiosa, calma aí. Bob girou sua cadeira de rodas e atirou no homem. Uma bala de prata bem no coração. Amo. Essa era minha camisa favorita, seu idiota. O que era claramente um demônio rosnou para o buraco no tecido, sem se afetar nem um pouco. O que você está fazendo na minha casa? Bob trocou sua arma pela espingarda ao lado. Ainda não mataria um demônio, mas pelo menos o atrasaria. De repente, ele desejou não ter acabado de expulsar o arcanjo idiota que comeu todo o seu galão de sorvete Rocky Road. Verdade, eu tinha esquecido que o Gabriel tinha ido pro Bob. De que adiantava ter anjos ao seu lado se ele não estivesse lá para castigar demônios que apareciam aleatoriamente? Calma, calma, relaxa, calma.
Estou aqui para ajudar, seu ingrato. O demônio lançou um olhar furioso. Estamos do mesmo lado. Equipe livre-arbítrio e tudo, certo? Crowley. Bob suspirou, agora compreensível. Jim havia ligado e o informado sobre o que estava acontecendo em Nevada, e agora Bob estava preocupado com uma forma como Crowley havia deixado Jim e George. O que você quer? Para ajudar, juro, nenhum de vocês tem educação. Crowley pegou o copo de uísque pela metade que Bob. Ah, aqui ó, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Eu amo, calma. Crowley pegou o copo de uísque pela metade que Bob havia deixado sobre a mesa e o esvaziou. Os rapazes já têm informações sobre a peste, então a única que falta é a morte, que eu posso conseguir para vocês. Os olhos de Bob se estreitaram. O que esse demônio sabia sobre Harry? Você sabe onde está o quarto cavaleiro? É claro que ele não sabe! O quarto cavaleiro estava literalmente do lado dele e ele não soube. Perguntou ele desconfiado. Ele realmente esperava que Harry e Sonny estivessem bem longe naquele momento. Na verdade não, mas enfim, não importa. Bem, não tanto saber mais, mas sim descobrir. Crowley evitou enquanto vagava pela sala, cutucando Rita. Calma aí, eu tô muito. Meu Deus, é muito bom isso. Cutucando irritantemente vários itens de caça que Bob havia coletado. Bem, então você sente necessidade de compartilhar com o grupo? Bob engatilhou a espingarda impacientemente, mantendo o dedo no gatilho. Crowley apenas revirou os olhos. Existe um feitiço. É simples mesmo. Você só precisa dos ingredientes certos e poder suficiente. Mas é moleza. A localização da morte em uma bandeja de prata. Então você vai aprender. Então você vai aprender a soletar? Ele o encarou, imaginando se Crowley estava apenas blefando ou se precisava encontrar um jeito de avisar Harry. Não sei se é necessário realmente explicar, mas enfim, continua. Crowley apareceu um pouco envergonhado com isso, e Bob abaixou um pouco a espingarda, ainda pronto para atirar. Bem, atualmente não tenho poder suficiente para o feitiço, mas pelo custo de uma mísera alminha, o que diabos você está tentando fazer? Calma aí. Que diabos? Você está tentando fazer que eu lhe venda minha alma? Bob rosnou em fúria frenética, imaginando-se, talvez, devesse começar a rezar para Cass ou até mesmo para Gabriel. Pegar emprestado. Só um empréstimo. Eu devolvo. Eventualmente, disse Crowley com sua voz oleosa de vendedor. Vamos lá, eu até adoço o negócio. Talvez eu te devolva as pernas também. Uma nuvem de fumaça escura envolveu o demônio, penetrando os olhos e a boca de Crowley, que se abriram num grito silencioso antes de uma explosão de chamas o envolver. As mãos de Bob apertaram a arma com força enquanto Crowley caía para frente, antes de se desfazer em uma pilha de cinzas bem no tapete bom de Bob, restando apenas um relógio de bolso além da poeira. Eu queria aquilo. Não, Morty, por que você matou o Crowley? Eu queria ver a surpresa do Crowley ao descobrir que a Morty já estava na equipe livre-arbítrio. Fiquei triste agora. Que diabos? Bob parou de falar, com os olhos arregalados para o garoto parado ali, com uma carranca escura no rosto, e segurando uma pequena foice firmemente com raiva. Olá, Bob Singer. A carranca da morte se transformou em um pequeno seiso afetuoso. Espero que você não quisesse mantê-lo por perto, mas o perigo que ele representava para o meu mestre era grande demais. Ele não podia continuar existindo. Morte. Bob suspirou, largando a espingarda. Porque ela não faria nada contra a morte. Calma aí. Tá. Porque, no caso, a arma não faria nada contra a morte de qualquer maneira. Eu não ia vender minha alma para ele. Ele estava blefando. Eu acho que ele não conseguiu encontrar o Harry. Você acabou de matar o rei da encruzilhada? Ele não estava blefando, Bob Singer. Esse feitiço existe mesmo e vai rastrear a mim ou ao meu mestre. Morte assentiu lentamente. Só duas pessoas conhecem o feitiço. Agora uma. E ela não é um problema no momento, embora eu temo que possa ser no futuro. Cuidaremos dela então, se for. Quem? Eu não sei quem é. Mais preocupante ainda, o demônio Crowley estava com isso. Morte ergueu a foice para Bob ver. Minha foice. Eu a perdi há muitos séculos. Há rumores de que ela é capaz de matar a própria morte. A mim. O que eu acredito ser o plano dele. Essa coisa pode te matar? Bob franziu a testa para um pequeno implemento agrícola.
Parecia algo tão inofensível, capaz de matar um ser capaz de matar um ser comparável a um deus. Não, Morte inclinou a cabeça como se estivesse confuso, do mesmo jeito que Cass fazia, só que muito mais fofo. Eu sou a Morte, não estou vivo. Não se pode matar algo que não esteja vivo. Ah, Bob franziu a testa ao ouvir isso. Então não conseguia nem pensar em nada. Se a Morte não está viva, então o que ela era? A foice pode matar meu Messi, explicou Morte. E Bob de repente entendeu por que Morte havia matado Crowley. Certo. Que bom que você conseguiu naquela época. Ele assentiu bruscamente. Ele ainda não confiava em Harry, e a morte ainda o assustava pra caramba. Mas algo assim, possuído por um demônio, não era bom para o grupinho de rebeldes do Apocalipse. Naquele momento, Harry ainda parecia a melhor aposta deles contra o diabo. Morte assentiu e a foice desapareceu de vista, deixando o que parecia ser uma caixa de DVD de um filme da Disney na mão do ser. A visão foi mais estranha que foi a visão mais estranha que Bob já viram em todos os seus muitos anos de caça ao sobrenatural. Papai estava ocupado, mas disse que você assistiria um filme comigo. Morte deu um sorriso radiante e pulou na ponta dos pés. É a princesa e o sapo. Ouvi dizer que é de onde vem o personagem da minha camiseta. Apontou para o sapo de desenho animado na camiseta que Harry havia comprado para ele no Walmart poucos dias antes. Bob abriu a boca e fechou, sem saber como responder. Morty tinha acabado de convidá-lo para assistir um filme da Disney. O quê? Sim, papai disse que você e os Sirius Black são meus avós e que vocês dois assistiriam um filme comigo. Morty solou os dedos animadamente. Um homem alto vestindo um colete. Meu Deus! Um colete de veludo vermelho e segurando uma delicada xícara de chá apareceu de repente na sala de estar de Bob. Mano, muito bom, calma aí. A arma de Bob estava apontada para o homem antes que ele pudesse piscar. Olá? O homem franziu a testa para os dois antes de tomar um gole de xícara de chá. Como se aquilo fosse uma ocorrência normal, ou se ele simplesmente estivesse louco o tempo todo. Onde eu posso perguntar onde sou? Você é o vovô, e o Bob pode ser o vovô. Há erros de tradução, enfim. Bob os informou seriamente antes de pegar a mão do homem alto e puxá-lo em direção ao sofá. Você não é o Ted, é? O homem franziu a testa para o garoto. O que está acontecendo? Ele olhou para Bob com os olhos arregalados e interrogativos. Bob soltou um suspiro profundo e abaixou a arma mais uma vez. Que se dane se eu soubesse, disse ao homem. Sou Bob Singer. Ah, sim, eu sou marido da Karen. Ah, tá. Não, desculpa. Eu fiquei confusa. Ah, sim, o marido da Karen, exclamou o homem. Para completa surpresa de Bob. Conversamos no céu às vezes. Eu sou Sirius Black, o pai do Harry. Ah, sim, ok, sim, isso estava começando a fazer algum sentido. A morte estava brincando de casinha e eles pareciam estar só curtindo. Bem-vindo à família, então. Bob resmungou resignado e rolou em direção ao sofá. O Morty quer assistir um filme e Harry aparentemente disse a ele que somos os avós dele e que assistiríamos com ele. Morty? Sirius olhou para o garoto que estava apertando os botões aleatoriamente da TV de Bob e definitivamente iria bagunçar alguma coisa ou quebrá-la. Morty. Bob disse a ele antes de se virar para assumir a montagem do filme. Papai disse que você podia ser meu avô. Morty virou aqueles enormes olhos azuis para o homem, e Bob viu o britânico morto desmoronar imediatamente, assim como aconteceu quando o garoto falso pediu para ele cortar o seu hambúrguer outro dia. A morte na infância realmente mexia com a cabeça. Eu amo muito essa cena, gente. Bem, então, pirralha, eu ainda estou morto? Ele perguntou ao ser com um sorriso, e bagunçou carinhosamente o cabelo já bagunçado da morte. Claro, a morte inclinou a cabeça para o lado e sorriu docemente. Isso importa? Sirius riu e colocou a xícara de chá na mesa lateral. Acho que não. Agora, onde o senhor guarda sua pipoca, senhor Singer? Bob, por favor, e o armário acima do micro-ondas. Ele gesticulou em direção à cozinha. Só pise na pilha de cinzas demoníacas. Devo perguntar? O homem passou por cima do que costumava ser Crowley, despreocupadamente. Provavelmente não. Pega uma cerveja na geladeira para mim também.
Gritou ele enquanto Morty afofava as almofadas do sofá antes de se jogar e tirar os tênis. Como era a vida dele agora? Sam tinha uns 10 anos quando viu o filme da Disney pela última vez. Talvez ele precisasse de um whisky em vez de cerveja. Gente, eu amei muito essa cena, gente. Eu amei muito essa cena, calma aí. Harry deu uma grande mordida na pizza de prato fundo do seu prato e mal conteve para não gemer obscenamente no meio do restaurante. Já comi pizza antes em Londres, mas nunca assim, disse ele enfaticamente ao anjo que bebia água em vez de beber. Calma aí. Bebia água em vez de comer à sua frente na pequena pizzaria em Chicago. Fico feliz que tenha gostado. Jim já disse muitas vezes que é seu favorito, embora Sam diga que o estilo nova-iorquino é o melhor. Cashel abriu um largo sorriso antes de sua expressão se fechar. Sinto muito por não ter pensado em te levar em um encontro antes. Espero que me perdoe. Não tinha a intenção de ser negligente com meus deveres para com você. Harry franziu a testa e terminou de mastigar. Por que eu ficaria bravo com você? Eu poderia ter te levado para um encontro se quisesse em algum momento. Não é como se fosse seu trabalho. Ou se for, então é meu também. Eu só pensei que não estávamos saindo de verdade. Não que eu não queira sair com você. Sim, Harry estava se metendo em um buraco e não sabia como sair dele. Mas isso definitivamente não era culpa do Cachelo. Ele nem via a situação como ruim. Honestamente, ele estava aliviado por terem acabado em uma pizzaria em Chicago e não em um bistrô em Paris ou algum lugar igualmente assustador, já que o anjo poderia ir a qualquer lugar do mundo. Harry sempre se sentia desconfortável em restaurantes chiques e, na opinião dele, não estava bem vestido o suficiente para a França inteira. Castiel pareceu confuso. Então, não estou encrencado? O quê? Claro que não. Cass, querido, se eu ficar bravo com você, eu vou te dizer isso logo de cara. Harry riu baixinho, porque sim, ele era péssimo em fingir que estava bem com alguma coisa quando estava bravo. Além disso, por favor, não pense que preciso de vinho, jantar ou coisas chiques. Eu só gosto de sair e fazer parte da sua vida. Além disso, deixei minhas boas vestes de ministro em casa. E nem tenho um terno. Gabriel disse que preciso de roupas novas. Cass apontou para o terno e o sobretudo que usava todos os dias desde que Harry o conhecera. O que era um pouco estranho, sim, mas Harry realmente não se importava. Harry deu de ombros. Só se você estiver desconfortável ou quiser algo diferente, mas talvez esteja ficando um pouco quente agora para o casaco. Os anjos não sentem a temperatura como os humanos. Cachel apenas sorriu alegremente para ele antes de roubar um pedaço de pepperoni da pizza dele. Então fez uma careta ao sentir o gosto. O relógio de Kes apitou. Ha! Chupa, monstro. Chegamos cedo demais. Já estou comendo pra caramba. Harry olhou feio para o relógio. Cass bateu no relógio para parar de apitar. E Harry sorriu interessado para a nova tatuagem em seu pulso. É nova? Ou você sempre teve e eu não percebi? Ele estendeu a mão e pegou a de Cass, para levantar a manga e olhar para a linda tatuagem de abelha ali. Eu gostei, combina com você. É muito novo. Uma amiga minha fez. Disse ele com um sorriso orgulhoso para a abelha. Harry sabia que havia uma história ali, e ele gostaria muito de ouvi-la. Na verdade, é a razão pela qual estamos aqui em Chicago. Cass começou, parecendo um pouco envergonhado. Sério? Vou fazer uma tatuagem também? Harry sorriu baixinho e sorriu para ele. Riu baixinho e sorriu para ele. Ele não era nem um pouco contra. Ele já tinha se perguntado o que o anjo tinha planejado para o encontro deles. Não, mas eu estava pensando no que você gostaria de fazer no nosso encontro. E, bem, o ex-marido da minha amiga mora aqui. E, bem, ele abusava dela e do filho dela. E, bem, nossa, quanto bem, amigo! É, ela sugeriu que escolhêssemos algo que pudéssemos fazer juntos no nosso primeiro encontro. Algo que pudéssemos nos conectar. Então você planejou uma tortura e assassinato para o primeiro encontro. Entendi, Cachel. Explicou Cass. E Harry franziu a testa, confuso, tentando entender que atividade era essa que deveria criar laços entre eles. Vamos assassinar esse cara? Perguntou Harry. Ele imaginou que isso seria contra isso. Talvez. Bem, ele definitivamente era contra assassinato, mas também abusador de esposa e filho. Essa era uma questão moral bem grande. Porque eu acho que vou precisar de um pouco mais de informação para estar a par disso.
Ah, não, esse definitivamente não é meu plano. Cachel interrompeu, balançando a cabeça freneticamente. Ah, me desculpe pela confusão. Eu jamais pediria para você assassinar um humano comigo. Quero dizer, eu também não mato humanos. Bem, não que eu não tenha matado por ordem do céu antes, mas eu não sirvo mais ao céu e não quero assassinar humanos. Amei essa cena. Ok, então, o que vamos fazer no nosso encontro? Harry não conseguiu manter um sorriso diante da hesitação do anjo. Bem, você costumava trabalhar na aplicação da lei. A aplicação da lei mágica, Harry o lembrou. E deu outra mordida na pizza, o que provavelmente está a nosso favor nessa situação. Cass assegurou-lhe, antes de respirar fundo e recomeçar. Harry Potter, você gostaria de me ajudar a arruinar a vida de um perseguidor abusivo e ou prendê-lo por causa do nosso encontro? Por causa do nosso... Tá. Harry sentiu o seu sorriso crescer e se transformar no que provavelmente era um sorriso aterrorizante do qual ele nem tinha, que ele não tinha nem um pouco de vergonha. Achei que você nunca perguntaria, querido. Gente, mano, muito bom. Aí, notas. Desculpem a todos que realmente gostam do Crowley. Ele ainda não era exatamente um cara legal nesse ponto da série. E Morte não ia deixar isso continuar assim. Mas pelo menos tivemos os Sirius de volta por um tempinho. É, tá. Ai, mas eu fiquei triste com a morte do Crowley, confesso. Ai, não, tipo, eu não me incomodo realmente com a morte dele, só que eu queria muito ver a reação dele ao descobrir que a morte já estava do lado deles. O Harry é o pai da morte, o Harry é o mestre da morte e o Harry é o quarto cavaleiro, tá ligado? Ia ser muito ver a cara do Crowley descobrindo sobre todas essas informações, sabe? Enfim, comentários. Morte decidindo que queria assistir um filme da Disney, invocando seres de volta dos mortos para assistir com ele é hilário. Adorei. Espero que Harry consiga vê-lo antes que ele volte para o céu. Eu acho que ele vai conseguir. Harry e Cass se transformariam em maridos assassinos. Revirar os olhos carinhosamente. Deixa eu ver. Eu me pergunto se, já que a morte matou o Crowley, isso significa que Harry, além do seu título de mestre, agora também tem o antigo título de Crowley, o rei das encruzilhadas. Isso seria interessante. Não, não, calma aí. Não, né? Não, acho que não. Ah, Bob vai ser avô mais uma vez, só que dessa vez do Morte. Avô mais uma vez. Quando ele foi avô antes? Não entendi. Ah, Sirius conseguiu passar um tempo com seu novo neto morte. Adoro como toda criatura tem algum tipo de conexão direta ou distante com a magia e a morte, e imediatamente sem. Ah, não, que tem alguma conexão direta ou distante com a magia e a morte, e imediatamente sente um vínculo com Harry, sim. É... Oh my god, imagina ele acidentalmente acumulou títulos como Ops, acabei de matar Deus, e agora ele tem Deus como título oficial também. Estou imaginando a morte sendo o Fred pra. Ah, não, tá. Estou imaginando a morte chamando o Fred para uma visita, mas o Fred fica super chateado porque ele e o Jorge não são mais os mesmos e exige sua própria saia. Ah, tá, amei, amei. O Fred, tipo, puto, porque eles não são mais iguais um ao outro, tá ligado? E ele, tipo, eu também quero uma saia e um delineado, com licença? Amei. Nossa, real, amei. Nossa, amei muito. Eu vejo muito o Fred assim, confesso. Enfim, gente, eu acho que eu não tenho muito o que comentar sobre esse capítulo. Novamente, eu tenho que falar que eu não gostei muito da morte do Crowley. Eu tô muito triste pela morte do Crowley. Eu queria muito o Crowley descobrindo sobre tudo. Ai, o Crowley virando bom também. É porque o Crowley vira bom, bom, entre aspas, só lá pra frente e tudo mais. Não que ele seja verdadeiramente mal, ele não se torna realmente um vilão a partir dessa parte, né? Só que ele faz algumas burradas bem irritantes. Ai, tô triste.
Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse capítulo e que vocês estejam ansiosos para os próximos. Eu não sei o que esperar daqui pra frente, sinceramente. Não com a morte do Crowley agora, porque é, o enredo principal se baseia muito na morte do na morte do Crowley, não, no Crowley em si, porque o Crowley acaba ajudando muito os Winchesters nessa trama, apesar de ele realmente estar fazendo isso por motivos obscuros, mas ele era muito importante pro resto da trama da quinta temporada, então eu não sei o que esperar daqui pra frente. Mas comentem aqui o que vocês acham, o que vocês acharam do capítulo, o que vocês acham que vai acontecer daqui pra frente. Se vocês também quiserem indicar fanfics, lembre-se que vocês sempre são livres para indicar qualquer fanfic, desde que ela seja completa, por favor. Não vou pegar fanfics que não estejam completas. E lembrando que aqui embaixo eu sempre coloco o link da fanfic para que vocês possam comentar, curtir, compartilhar. E que a gente está acompanhando uma outra fanfic que sempre eu coloco aqui, que é a fanfic em Avante, que é a fanfic do Regulus com o James. E que amanhã eu vou ter uma live às 5h30, lendo mais uma fanfic one shot, que eu ainda não tenho separado ela, eu tenho que separar ela ainda. Mas eu espero que eu consiga uma fanfic bem legal. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do capítulo. E tchau.